Hoje a gente vai discutir aqui quais são os elementos que podem garantir que a justiça seja feita, o que é justiça e o que falta no nosso sistema para evitar que mais injustiças aconteçam. Gabi, a gente viu uma pressão muito forte popular no caso do George Floyd. Essa pressão pode ter algum impacto na velocidade de uma investigação? Dá para dizer que a justiça é imparcial? Olha, não dá para dizer que a justiça é imparcial. É claro que os agentes do Poder Judiciário, eles, como seres humanos, se preocupam e se preocupam cada vez mais com o impacto com as suas decisões e os seus posicionamentos no grande público. Aqui no Brasil, a gente discute muito isso, falando sobre a espetacularização do processo penal e dizendo, inclusive, sobre como o impacto da TV Justiça e da transmissão ao vivo dos julgamentos influenciou no tamanho dos votos dos ministros, que acabam, enfim, falando para o grande público quando, na verdade, deveriam decidir de acordo com a lei que está vigorando no nosso país. Isso significa que as pessoas não devam protestar? É claro que não, porque, afinal, se a gente está falando que o resultado do julgamento depende daquilo que é norma na nossa realidade, e nós vivemos numa sociedade democrática, a produção da lei tem a ver com o sistema representativo e, portanto, as pessoas, os deputados e senadores que são os responsáveis pelo nosso processo legislativo, são representantes que são escolhidos pelo povo. Então, é interessante que as pessoas se manifestem para fazer a pressão nesse sentido e funciona quando a gente tem um caso específico que passa por essa questão do racismo estrutural, é importante. Agora, a gente precisa também trazer aqui o outro lado, que é a espetacularização do processo penal pode desvirtuar aquilo que deveria ser um processo penal justo, que é um processo imparcial, a venda da justiça, e levado de acordo com o procedimento previsto na lei. Será que faz sentido a gente pensar num Estado democrático de direito que a voz das ruas possa determinar o tempo e a solução de um processo? Não me parece que sim. Então, é claro que a manifestação popular é indispensável, pensando numa sociedade democrática que vai estabelecer os seus próprios valores, e a gente vai discutir aqui o que é justiça, né? E como a gente chega nesse que é um conceito tão controvertido, porque parte de várias ideias e de subjetividades, mas o processo, a solução do processo tem que seguir aquilo que está na lei. Eu tenho até aqui a fala do procurador-geral, Keith Ellison, que diz: a gente vai aqui procurar as evidências e processar pelo assassinato do George Floyd em toda a extensão que a lei permitia. A gente fez em toda a extensão que a lei permite. Então, tem coisas distintas aí. A gente protestar para alterar aquilo que é norma e para que cada vez mais o nosso arcabouço legislativo represente o que é vontade da sociedade e consiga sair dessa situação de racismo estrutural, e tem a pressão diretamente relacionada a um caso que a gente pode comparar, por exemplo, ao Tribunal da Internet. Será que a vontade do povo está sempre certa? Se a gente pensar nos mitos religiosos, né, o povo teve papel aí significativo em algumas execuções famosas na história. Karnal, saindo um pouco da esfera que a Gabi trouxe, trazendo mais para o nosso dia a dia, uma pergunta que acho que muitas pessoas se fazem. A vida é justa? Dá para dizer isso? Nós gostaríamos que fosse, né? É um desejo nosso, que é um anseio de sentido, que os maus fossem sempre punidos, os bons fossem sempre beneficiados, que toda boa intenção fosse premiada. Não é. A vida é aleatória. Quando eu confiro sentido à vida, esse sentido é dado póstumamente a partir de uma escola de pensamento. Então, eu acredito num Deus providencial que dirige a história, um desejo meu. Agora, não é visível nem verificável. A Gabriela lembrou da venda da justiça. A deusa Tétis, que não é a deusa da justiça na mitologia, mas é que preside os juramentos, é associada à justiça. E essa deusa tem 3 atributos desejáveis na Grécia e hoje. Força, que é a espada para implementar a lei e as decisões. Ela é vendada porque ela deve ser o mais imparcial possível. E ela tem uma balança implicando equilíbrio, implicando mesmos pesos e as mesmas medidas. Só que a nossa justiça atual é fruto da história, é fruto da Revolução Francesa, é fruto do Iluminismo, é fruto de direitos humanos. E se eu frequentasse um tribunal há 200 anos, o réu seria torturado na frente do juiz para obter uma confissão válida, mediante tortura, porque a lei pressupunha isso. Há 200 anos, a escravidão estava na lei. Há 200 anos, há 100 anos, um policial americano queimaria um ser humano negro num poste do Alabama, tiraria foto, faria um cartão postal e não iria a julgamento. E ninguém contestaria.
essa ideia. Então, a justiça é histórica. Os direitos das mulheres, os direitos negros, isso é histórico, absolutamente histórico. Eu gostaria que a justiça fosse absoluta e imparcial. Ela é perfectível, ela não é perfeita, mas, em nome de uma justiça mal feita, jamais se invoque o autoritarismo ou a quebra do Estado Democrático de Direito, porque aí sim a subjetividade fica total. Né? E o Karnal fala da evolução da justiça ao longo da história, e a gente precisa lembrar que mesmo em determinado espaço de tempo e lugar, então no hoje, existem controvérsias sobre o que seria mais justo e mais do que isso, sobre como a gente alcança uma sociedade mais justa, pensando, enfim, na divisão de oportunidades e no acesso a grupos que são minoritários ou minorizados. Então, é uma questão efetivamente muito complexa e a gente tem que tomar cuidado para não defender no caminho para algo que a gente acha que é justo uma imposição de valores, que é o que o Karnal se referiu como consentir com soluções autoritárias, e também não consentir com a quebra do Estado Democrático de Direito, que é uma conquista civilizatória, uma conquista do cidadão. Eu sempre digo que admitir a violação do direito do outro é admitir a violação do nosso direito, porque nós nos equivalemos em cidadania. Então, essas conquistas da Revolução Francesa e do Iluminismo a que o Karnal se refere é a conquista de um espaço de liberdade do indivíduo sobre o qual o Estado só pode incidir depois de cumprir determinadas regras, as regras do processo, as regras procedimentais. Porque no passado, a pessoa que era acusada por uma mesma instituição, então o Estado seria responsável pela acusação e pelo julgamento, concentrando isso na mesma pessoa, por isso que a gente evolui para depois transferir para o Ministério Público e para o juiz, por isso que o juiz precisa ser imparcial, essa pessoa seria torturada, submetida a todo tipo de atrocidades para que o Estado conseguisse exatamente o que ele queria desde o princípio, que é impor a sua vontade. Então, esse espaço de liberdade preservado por aquilo que é forma, e a gente diz que no processo, principalmente no processo penal, a forma é garantia, é o espaço que a gente tem como cidadãos para se contrapor a um poder absoluto de um Estado que se impõe sobre nós.